Preciso te revelar algo extraordinariamente importante, enviado do céu para você, que vai acontecer hoje. Deus está mandando eu te dizer que nos próximos 7 minutos, algo inexplicável e admirável acontecerá com você. Em menos de 4 minutos, os sinais já começarão a se manifestar. Por isso, preste muita atenção. Não pule nenhum minuto desse vídeo, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para que você assista até o final. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem reservado para sua vida, para você não se arrepender depois. É algo extraordinário e só seu. Deus deseja te dar a bênção que você tanto precisa agora mesmo. Por esse motivo, você deve ouvir até o final com muita atenção. É muito importante. Vai acontecer hoje em menos de 1 hora. Quando a graça chegar, eu peço que você não fale para ninguém. Mantenha sigilo até que esteja tudo pronto. Porque, como nós sabemos, é no silêncio que podemos sentir e presenciar verdadeiramente o fazer de Deus em nossas vidas. Não se esqueça de sempre que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, imediatamente comente, eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Olha, a vida é dura mesmo, viu? Não vou dourar a pílula para você. Tem dias que a gente acorda e parece que o peso do mundo resolveu sentar nas nossas costas. É conta vencida, é porta fechada, é silêncio onde a gente esperava uma resposta. É como se a alma gritasse por socorro, mas ninguém escutasse. E o pior, tem hora que nem a gente acredita mais que vai sair dessa. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. O deserto que você está atravessando não é o fim da sua história. E olha para cá. Isso que você está vivendo agora não é castigo, não é abandono de Deus, não é fracasso espiritual. Isso é processo, isso é lapidação. É como se Deus estivesse pegando no seu coração, tirando as impurezas, moldando você no silêncio. Quantas vezes, só você sabe, você chorou no banheiro escondido de todo mundo, dizendo para Deus, Senhor, me ajuda, eu não estou aguentando mais. E mesmo assim, no outro dia, você se levantou. Não porque tinha forças, mas porque a graça dele te carregou nos braços. E tem mais, às vezes o livramento é invisível. A gente queria ver anjos descendo do céu, uma mudança instantânea, um milagre cinematográfico. Mas Deus age no detalhe. Ele vai lá e tira aquela pessoa que estava te prejudicando do nada. Te livra de uma escolha errada, fecha uma porta que parecia boa, mas era cilada. E você nem percebeu que foi cuidado dele. Você já parou para pensar que se hoje você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque o inimigo não conseguiu te parar? Olha só a sua história. Tanta coisa para dar errado, tanta seta lançada, tanta batalha travada, e ainda assim você está de pé. Isso não é força sua, isso é mão de Deus sobre a sua vida. É Ele dizendo, eu ainda não terminei a obra que comecei em você. Lembra de Sofonias 3, versículo 17? Não é qualquer palavra não, é uma promessa. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com alegria. Em seu amor ele não mais o repreenderá, mas se deleitará em você com cânticos. Ei, você já pensou no que isso significa? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se alegra com você. Ele olha para você e canta. Canta, isso não é coisa pequena, isso é intimidade, é cuidado, é declaração de amor. E tem gente que vive achando que Deus só está presente quando está tudo indo bem, né? Quando o salário entra certinho, quando a saúde está em dia, quando a porta se abre fácil. Mas vou te contar, Deus não é só Deus de montanha, não. Ele também é Deus de vale. E é no vale que a gente conhece o abraço dele de verdade. É no vale que ele mostra que mesmo quando todo mundo vai embora, ele continua ali. Deus não é espectador da sua dor, ele sente com você. Ele se importa quando você não dorme direito, quando a ansiedade te aperta o peito, quando o medo tenta te paralisar. Ele vê quando você esconde as lágrimas para não preocupar quem ama.
Ele ouve aquele pensamento que você nem tem coragem de dizer em voz alta. E sabe o que ele faz? Ele não vira as costas. Ele senta do seu lado e diz: eu estou aqui e vou te sustentar. Então respira fundo agora e escuta com o coração. Você não está sozinho nessa luta. Tem gente que te abandonou? Beleza. Tem porta que se fechou? Tudo bem. Tem oração que parece não ser respondida? Aguenta mais um pouco. Porque quando Deus age, ninguém entende, mas todo mundo vê. Ele não esqueceu do que te prometeu. E pode parecer que o tempo está passando e nada acontece, mas ele não se atrasa. O que ele tem para você não é migalha, é banquete, não é esmola, é promessa, não é sobra, é destino. Agora, tem uma coisa que eu preciso te lembrar: não deixa de orar. Mesmo que seja com voz fraca, com palavras bagunçadas, até com lágrimas. Mas ora, fala com Ele, porque a oração é o respiro da alma, e se possível, dobra o joelho, porque quem se ajoelha diante de Deus, se levanta diante do mundo. Não tenta carregar tudo sozinho. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Descubra o segredo da transformação Cristo com o devocional digital Deus te diz isso hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu a vida de mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Lembra daquele versículo poderoso, meu irmão? Salmos 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Sabe o que esse versículo faz comigo? Ele me sacode, ele me confronta, ele me pega pela mão e me coloca de frente com a verdade. E sabe qual é essa verdade? Que a gente fala muito sobre fé, canta sobre fé, posta sobre fé, mas quando a coisa aperta, a gente corre para o canto com medo. Medo de perder, medo de não dar certo, medo de ficar sozinho, medo de fracassar. Mas olha, se o Senhor é mesmo a tua luz, por que você ainda está tropeçando na escuridão do medo? Se Ele é a tua salvação, por que você ainda vive como quem está à beira do abismo? Se Ele é a tua fortaleza, por que você ainda se sente tão exposto, tão vulnerável, tão frágil diante das lutas? Deus está te chamando para acordar, para abrir os olhos espirituais. Está te chamando para levantar desse chão de insegurança. Porque a verdade, meu irmão, minha irmã, é que tem muita gente vivendo com Deus na boca, mas com medo no coração. E não é porque você é fraco. Não é porque você não tem fé. É porque você foi ferido demais. É porque carregaram tanta coisa nas suas costas que você começou a duvidar do próprio valor. Colocaram rótulos em você, expectativas, cobranças, culpas, e você foi engolindo tudo, achando que esse peso fazia parte da vida cristã. Mas deixa eu te falar uma coisa: esse peso não é seu, essa culpa não é sua. Esse medo que está travando sua caminhada não vem de Deus. Deus não te chamou para andar curvado. Ele te chamou para andar de cabeça erguida. Ele não quer você se escondendo atrás de desculpas, se conformando com migalhas, se sabotando com pensamentos do tipo: isso não é para mim, eu não consigo, eu não sou capaz. Você já parou para pensar quantos sonhos você enterrou por medo? Quantas oportunidades você deixou passar porque não se achava bom o suficiente? Quantas vezes você se calou quando deveria ter se posicionado com autoridade? Mas agora chega. Hoje Deus está te chamando para virar essa chave. Não é amanhã, não é mês que vem, é agora. O tempo de medo acabou. O tempo da insegurança está sendo encerrado. Hoje é o início de um novo tempo. Tempo de coragem, tempo de fé madura, tempo de levantar os ombros, encher o peito e declarar: eu não tenho medo, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. Não importa o que o mundo diz, não importa o que o passado grita, não importa o que o inimigo sussurra, a voz de Deus é mais alta, e Ele está dizendo agora:
Filho, eu te levantei. Filha, eu te sustento, não temas. Anda comigo, anda na minha luz e você no meu propósito. Tem gente que está vivendo no modo sobrevivência, só empurrando os dias, esperando a próxima dor, a próxima perda, o próximo susto. Como se a vida fosse só isso. Luta, luta e mais luta. Mas ei, para. Deus não te colocou aqui para sobreviver. Ele te colocou para prosperar. E prosperar não é só dinheiro, não. É paz na alma, é sono tranquilo, é alegria que não depende do que acontece fora. Deus quer te ver inteiro, restaurado, curado, com coragem para enfrentar o que for, porque sabe quem está contigo. Você não vai mais caminhar em silêncio, cheio de pensamentos negativos que te corroem por dentro. Você vai caminhar com propósito, com direção. Porque a luz dele vai na frente. Você lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Aquela paz que não depende do saldo bancário, do diagnóstico médico, da opinião dos outros? Pois é, Deus quer devolver isso para você. E mais, Ele quer te ensinar a viver nessa paz todos os dias, porque quem anda na luz não se perde no caminho. E sabe o que é forte? Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava numa fase boa, não. Ele estava cercado de inimigos, com gente querendo derrubar ele por todos os lados. Mas mesmo assim ele escreveu: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Sabe o que isso me ensina? Que a fé verdadeira não espera o cenário mudar para declarar a vitória. A fé verdadeira olha para a guerra e diz: Eu já venci, porque Deus está comigo. E é isso que você vai fazer a partir de hoje. Não vai esperar o medo passar para agir com coragem. Vai agir com coragem, mesmo com o medo presente. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é seguir, mesmo tremendo, porque confia no Deus que vai na frente. Tá na hora de você se ver como Deus te vê. Você não é coitado. Você não é vítima, você não é um caso perdido, você é escolhido, você é chamado, você é resposta de oração, você é aquele que vai levantar outros, você é coluna na sua casa, você é luz onde ainda reina a escuridão. E presta atenção numa coisa: Deus não quer te ver vivendo com medo das contas, das doenças, do futuro, do amanhã. Ele quer te ver confiante, ousado, cheio do Espírito, vivendo de cabeça erguida, enfrentando os dias com fé, com garra, com fogo no coração. Tem promessas sobre a sua vida que estão esperando só uma atitude sua para começar a se cumprir. Tem portas que só vão se abrir quando você der o primeiro passo. Tem bênçãos que estão represadas porque o medo travou sua mão, travou sua boca, travou sua fé. Mas hoje o céu está liberando sobre você algo novo, uma força diferente, uma ousadia que você nem sabia que tinha, uma coragem que vem do alto, uma clareza que apaga as dúvidas, uma visão nova do que Deus pode fazer através de você. Você não vai mais aceitar viver abaixo do que Deus te chamou para ser. Você não vai mais negociar sua identidade com a insegurança. Você não vai mais dar ouvidos àquelas vozes que disseram que você nunca ia conseguir, porque Deus está levantando você para ser prova viva do poder dele. Ele quer mostrar para o mundo que é possível vencer o medo, que é possível andar em paz, que é possível viver com propósito, e ele vai usar a sua vida para isso. Então, meu irmão, minha irmã, chega de andar curvado. Chega de carregar peso que não é seu. Chega de colocar limite onde Deus colocou expansão. Chega de achar que a sua história terminou naquele trauma, naquela perda, naquela vergonha. Eu declaro sobre você um tempo de virada. Um tempo onde o medo vai cair por terra, onde a insegurança vai dar lugar à firmeza, onde o silêncio vai ser rompido por louvor. Onde os sonhos que estavam apagados vão reacender como fogo dentro do peito. Recebe essa palavra, não como um incentivo qualquer, mas como uma direção vinda direto do céu. Deus está contigo, e porque Ele está contigo, você vai vencer. Se essa palavra tocou seu coração, escreve aí nos comentários com toda a sua fé. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu não temerei mais. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar como Deus fala com o seu povo?
como Ele se comunica com a gente no meio dessa loucura que é a vida. Porque olha, a impressão que dá é que Deus fala o tempo todo, mas a gente é que muitas vezes não consegue ou não quer escutar. Ele fala nos detalhes, nas entrelinhas, nas pausas da vida. Só que com tanto barulho, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente desaprendeu a perceber. Deus não é mudo, meu irmão. Ele nunca foi. Ele sempre falou. Lá no Éden, ele caminhava com Adão no entardecer. Conversava com ele como um pai conversa com o filho. Depois, no meio do deserto, no monte, ele falou com Elias, mas não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Foi num sussurro suave. Olha isso, um sussurro. Sabe o que isso me mostra? Que para ouvir Deus não basta ter o ouvido aberto. Tem que ter o coração quieto. Tem que ter reverência. Tem que ter disposição para parar o mundo por alguns minutos e dizer: fala, Senhor, tô aqui, tô ouvindo. Mas na prática, a gente vive tão correndo atrás das coisas que se esquece do principal. A gente quer direção, quer resposta, quer livramento, quer milagre, mas não quer parar para ouvir o que Ele está dizendo. A gente pergunta, mas não espera a resposta. Quer solução, mas não quer comunhão. Quantas vezes, só nessa semana, Deus já tentou falar com você e você nem percebeu? Pode ter sido naquele ônibus que atrasou e te obrigou a respirar fundo. Pode ter sido naquela conversa com alguém que você nem dava muita atenção. Pode ter sido naquele louvor que tocou no rádio e te arrepiou sem motivo. Pode até ter sido naquele silêncio doloroso que você sentiu quando orou e não veio resposta nenhuma. Porque sim, até o silêncio de Deus fala, e fala alto. Sabe, a gente aprendeu a associar a voz de Deus com o extraordinário, com o espetáculo, com o milagre de filme. Mas muitas vezes Ele fala no cotidiano, fala na simplicidade, fala numa frase que alguém solta sem saber o quanto aquilo mexe com você. Fala numa lembrança que vem do nada, numa sensação de que tem algo aqui que eu preciso prestar atenção. E se você estiver distraído, você passa direto e perde. Lembra de Moisés? O homem estava tocando as ovelhas do sogro, numa rotina comum, numa terra seca, nada demais. E de repente, uma sarça pegando fogo. Não fazia sentido. Não era normal. Era Deus querendo chamar a atenção dele. E a Bíblia diz que quando Moisés se virou para olhar, foi aí que Deus o chamou pelo nome. Ou seja, primeiro Deus chama a atenção, depois ele fala. Mas só fala com quem para, com quem vira o rosto, com quem decide prestar atenção. Agora pensa comigo, quantas sarças Deus já usou na sua vida? Quantas vezes Ele colocou algo estranho no seu caminho, algo que não fazia sentido, só para ver se você parava para olhar? Aquela situação desconfortável que te tirou da zona de conforto, aquele momento em que tudo parou e você sentiu algo no peito, aquela mudança repentina de planos. Tudo isso pode ter sido Deus dizendo: ei, sou eu, tô tentando falar com você. Mas o que a gente faz? A gente corre, a gente tenta resolver rápido, a gente ignora. E no fim a gente diz que Deus está em silêncio. Mas será que Ele está mesmo? Ou será que somos nós que não estamos prestando atenção? Deus também fala pela palavra. E olha, isso aqui é sério. Tem gente que quer ouvir Deus, mas não lê a Bíblia. Como assim? Se a Bíblia é a carta dele para nós, se é a voz dele impressa em páginas, é como querer resposta sem abrir o envelope. Deus deixou ali tudo o que a gente precisa para viver. Direção, consolo, correção, promessa. Só que tem que abrir, tem que ler, tem que meditar. E quando você abre a Bíblia com fé, não é só letra, é vida. É como se as palavras saltassem da página e tocassem seu espírito. E é nessa hora que você sente aquele arrepio, aquela paz, aquela certeza. Porque não é um livro qualquer, é a voz de Deus em forma escrita. É a boca dele soprando dentro do seu coração. Deus também usa pessoas. Às vezes, Ele manda alguém para te dizer exatamente o que você precisava ouvir. Às vezes é uma frase, outras vezes é uma atitude, um abraço, um gesto, algo simples, mas que muda tudo por dentro. E você sabe, você sente,
Isso aqui foi Deus, e também tem vezes em que Ele usa até quem não crê, quem nem sabe que está sendo instrumento. Porque quando Deus quer falar, Ele usa quem Ele quiser, usa até o improvável, usa até quem você não gosta, porque o foco não é o mensageiro, é a mensagem. Deus quer que você escute, mas sabe o que mais me emociona? É saber que mesmo quando a gente se fecha, mesmo quando a gente endurece o coração, Deus continua insistindo. Ele não desiste fácil da gente. Ele bate na porta, espera, volta depois, bate de novo. E de novo. E quando a gente decide abrir, mesmo que seja só uma frestinha, Ele entra com amor, com paciência, com cuidado. Ele não invade. Ele conquista. E aí, quando você se permite ouvir, algo muda dentro. Parece que a alma entende quem é o verdadeiro dono. Parece que o caos todo ganha um sentido. Parece que o coração, antes agitado, começa a encontrar descanso. Porque ouvir Deus é como voltar para casa. É como um filho reencontrando o pai. O Salmo 149, versículo 4 diz: O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Olha o que esse versículo está dizendo. Ele se agrada de você. Ele olha para você com alegria. E mais, Ele coroa de vitória os oprimidos. Ou seja, quem está sofrendo, quem está sendo esmagado, quem está embaixo da carga, é justamente quem Ele levanta e honra. É esse que Ele escolhe para exaltar. Deus está dizendo aqui: eu vejo a tua opressão, eu vejo a tua luta, eu vejo como tem sido difícil, mas eu vou te coroar de vitória. Você entende o peso disso? Ele não está só prometendo te tirar do sofrimento, Ele está prometendo te honrar, te colocar num lugar de destaque, te fazer testemunho vivo do poder dEle. Mas para isso, você precisa ouvir, precisa abrir os ouvidos da alma, porque tem instrução vindo do céu, tem direção sendo soprada no seu espírito. Deus está apontando caminhos, está dizendo: vai por aqui, não volta para lá, espera um pouco, avança agora. Mas só ouve quem para, só entende quem busca, só percebe quem tem intimidade. A voz de Deus é como um GPS do alto. Quando você segue, mesmo que o trajeto seja longo, você chega. Mesmo que haja obstáculos, você não se perde. Mas quando ignora, quando decide ir no impulso, a gente quebra a cara. Aí depois pergunta: Deus, por quê? E Ele responde: eu falei, mas você não quis ouvir. Hoje, Ele está falando de novo, está usando essa mensagem para te alcançar, para te despertar, para te lembrar que Ele continua presente, atento, amoroso, que Ele continua querendo comunhão com você, que Ele ainda tem planos e que mesmo com todas as falhas, Ele ainda vê em você alguém que vale a pena. Então para um pouco, silencia a mente, desliga as distrações e pergunta: Senhor, o que o Senhor quer me dizer hoje? E depois, escuta. Ele vai falar. Pode ser num pensamento, num versículo, numa lembrança, numa voz interna. Pode ser até em algo que você vai viver ainda hoje, mas Ele vai falar, porque Ele nunca parou de falar. A questão é: você vai ouvir? Que hoje você decida dar ouvidos à voz do Pai. Que você não precise de outra sarça ardente para se virar. Que você não espere o desespero para buscar direção. Que você escolha a intimidade antes da emergência. Porque quando você aprende a ouvir Deus todos os dias, você nunca mais se sente perdido. Deus te abençoe, meu irmão, e que a voz dele ecoe aí dentro do seu coração com tanta força que cale todo medo, confusão e ansiedade, que ele fale e você ouça, e que ao ouvir você obedeça, porque quem ouve e obedece vive milagre. Então agora, se você sentiu essa palavra entrando aí no seu espírito, faça disso uma oração. Diga aí: Senhor, me ensina a ouvir tua voz, me aproxima de ti, me faz sensível aos teus sinais. Eu quero te obedecer, eu quero te seguir. E escreve nos comentários: Deus fala comigo e eu estou pronto para ouvir. Escuta bem. Hoje é dia de recomeço, hoje é dia de leveza, hoje é dia de soltar o que pesa, hoje é dia de libertação. Se alguém te feriu, libera perdão. Se você se feriu, se perdoa. Se você feriu alguém,
Peça perdão. Deus honra quem tem coragem de amar como Ele ama. E mais, quando você perdoa, você se torna parecido com Jesus. Você reflete o caráter dele. Você vive o evangelho de verdade. Não é só ir na igreja, cantar, ouvir pregação. É no dia a dia, nos relacionamentos, nas situações difíceis. É ali que se prova se a gente está vivendo só de aparência ou se o amor de Deus realmente está fluindo através da gente. Então eu quero orar com você. Aí mesmo onde você está, fala com Deus. Diz para Ele: Senhor, me ajuda a perdoar. Me dá força para liberar quem me feriu. Me ensina a soltar o que me amarra. Eu não quero mais viver preso à dor. Eu quero viver o teu amor. Amém? Receba essa bênção. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. E agora aparece 2 vídeos em sua tela. Não perca essa chance. Pode ser um sinal único de Deus. Então toque em um e descubra.